Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos aí na disciplina Legislação Social, vamos falar um pouco mais sobre os ciclos do capitalismo e o trabalho no século XXI, para que a gente possa compreender as razões que levaram ao surgimento do direito do trabalho e refletir se essa proteção, se esse ramo jurídico ainda continua sendo necessário no século XXI, entendendo aí quais são os desafios e as perspectivas para as relações laborais nessa nova etapa de desenvolvimento aí do capitalismo. Bom, nós já tínhamos falado um pouco nas aulas anteriores sobre a primeira revolução industrial, sobre os saltos de desenvolvimento e os ciclos do capitalismo e a relação direta que eles tiveram com a própria criação das primeiras leis para regulamentar as relações de trabalho, que deram origem posteriormente, após uma fase de manifestações esparsas, depois de intensificação, que deram origem à consolidação do direito do trabalho e que propiciaram que esse ramo jurídico se tornasse um ramo jurídico autônomo. E por que essa relação de emprego, que é o objeto do direito do trabalho hoje, o trabalho livre, mas exercido de forma subordinada por uma pessoa física, de forma pessoal, de forma não eventual e onerosa, por que esse é o objeto do direito do trabalho? Porque nos últimos 200 anos, desde a Revolução Industrial, nós tivemos esse tipo de trabalho sendo utilizado de forma cada vez mais constante e intensa e se tornou a relação, o modo de contratação mais importante desses últimos 200 anos. Mas isso tem mudado, principalmente a partir da década de 1970 e mais especificamente agora no século XXI. Então, relembrando um pouquinho sobre esses saltos de desenvolvimento, esses ciclos do capitalismo, que é possível que a gente identifique para que possamos compreender os conjuntos normativos em torno da relação de trabalho, em torno da regulação das relações de trabalho, é necessário a gente relembrar um pouquinho que o primeiro grande salto de desenvolvimento, que foi a Revolução Industrial, entre o final do século XVIII e início do século XIX, foi aquele processo de constante mecanização, de evolução do maquinismo nas indústrias, nas fábricas. Na verdade, eram manufaturas que foram se convertendo em maquinofaturas, utilização da energia a vapor, Então, isso tudo proporcionou um grande salto de desenvolvimento, uma transição para novos processos nessas manufaturas no modo de produção capitalista. Um segundo grande salto de desenvolvimento foi a segunda Revolução Industrial, quando já no início do século XX nós tivemos Henry Ford e Taylor medindo tempos e movimentos, introduzindo nesse novo modelo de produção fordista-taylorista a automatização, a racionalização da produção, a utilização de linha de produção com esteira de rolagem, com postos fixos de trabalho, tarefas fragmentadas, repetitivas, no momento em que o trabalhador ele não tinha mais o domínio de toda a etapa do processo produtivo e as empresas, as fábricas naquela época adotavam uma estrutura ou se consolidavam de forma sólida, Eram estruturas sólidas e verticalizadas que dominavam do início ao fim o processo produtivo, voltado para a produção em massa. Posteriormente, nós tivemos outro salto de desenvolvimento, que foi mais adiante com o modelo de produção toyotista. Mas o que aconteceu a partir do momento em que nós tivemos a produção, a partir do século XX, nas primeiras 2 décadas do século XX principalmente, em que se intensificou a utilização do modelo fordista-taylorista de produção, e foi numa crescente, isso perdurou durante várias décadas do século XX, também começaram a existir alguns momentos de adaptação, necessidade de adaptação do sistema capitalista. Então, por exemplo, quando nós tivemos a crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, houve uma necessidade de adotar um plano de recuperação das empresas, um plano econômico diferenciado. Também passaram a ganhar força a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945 principalmente, a ideologia ou a vertente econômica que foi chamada de keynesianismo,
que levava em consideração ou que propugnava uma adoção de medidas pelo Estado de forma a ter um olhar também sobre a questão social, a busca do pleno emprego. Foi uma fase em que foi buscado o pleno emprego e o trabalho passou a ser considerado, né, primordial, foi reconhecida a centralidade do trabalho na vida humana. Combinado com aquele modelo de produção fordista-taylorista, em que a produção era uma produção voltada para o mercado, produção em massa, para o consumo em massa, isso fez com que tivéssemos ali um período que foi chamado de anos gloriosos do capitalismo, que foi vivenciado mais ou menos entre 1945 e por 3 décadas aí adiante. No entanto, esse modelo de produção em massa e consumo em massa começou a dar sinais de esgotamento a partir do final da década de 1960 e no início da década de 1970, o que proporcionou um ressurgimento do liberalismo de forma readequada, ou liberalismo readequado, e voltado para um outro tipo, né, de finalidade, para um outro tipo de ideal, que era a possibilidade de explorar, de obter vantagens econômicas através da especulação. Então, aquele período em que a gente teve o capitalismo industrial, né, voltado, as fábricas produzindo em massa, voltadas para o consumo em massa, e passa a dar lugar para uma nova era, um novo ciclo do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, voltado para questões relacionadas à especulação, né, produção de ganhos a partir da especulação. E nesse momento de crise associada a essa estagnação do consumo, essa impossibilidade de ser absorvida a produção em massa, tal como se via anteriormente, nós temos também um momento em que a energia ficou cara, né? Nós tivemos a crise do petróleo na década de 1970 e a partir daí se abriram pelo menos 2 caminhos. Um caminho precarizante, que foi adotado, por exemplo, pelos chamados tigres asiáticos. Se não viram, recomendo que assistam o filme O Tigre Branco, que mostra um pouco, né, dessa cultura do vencer a qualquer preço, que foi adotado em alguns países, dos quais são exemplos, né, os chamados tigres asiáticos, e marca também, esse caminho precarizante é uma marca de que era possível nesse momento em que a gente já tinha também a globalização, já tínhamos a inovação tecnológica, a internet sendo utilizada, a possibilidade de serem rompidas as noções de tempo e de espaço, e o capital se tornou viajante. Então a gente tem muito mais empresas migrando, né, empresas migrando dos Estados Unidos, se instalando, por exemplo, nos chamados tigres asiáticos e praticando muitas vezes o dumping social, ou seja, tentando deixar de cumprir obrigações trabalhistas que estavam reconhecidas no país em que estavam inicialmente instaladas, passando a se instalar em países com legislação mais precária, menos protetiva, e com isso obter uma redução, uma vantagem no jogo da concorrência, no jogo mundial da concorrência, né? Então a gente fala em mercado global. Então, ao deixar de assegurar um conjunto de direitos para esses trabalhadores nos países com legislação menos avançada, mais precária em relação à questão do trabalho, essas empresas passavam a praticar o chamado dumping social para obter uma vantagem nesse jogo da concorrência, praticando um valor de custo. Na verdade, não se deve considerar que o trabalho seja um custo, mas nesse sentido, né, dessa analogia, praticando um valor menor do que os concorrentes, de forma desleal e antissocial. E também sem o menor compromisso com o social, porque do mesmo modo que essas empresas se instalavam numa determinada localidade, elas migravam sem que houvesse ali o compromisso de um investimento e de melhoria daquela região, de investimento naquelas pessoas que estavam ali. Então, quando também iam embora, deixavam um rastro, né, de miséria e de impossibilidade dessas pessoas continuarem a se manter. E também nessa figura aí do dumping social está subentendida a ideia do law shopping, ou a tentativa de escolher para onde migrar, para adotar, para se instalar no lugar, né, na localidade onde houvesse uma legislação mais precária, que exigisse menos despesas, né, que existisse um investimento menor custo para a produção,
como se pudesse escolher no mercado, né, numa prateleira do mercado, qual conjunto normativo da regulação das questões sociais que seria aplicado. Então, nesse contexto também que a gente passa a vivenciar situações de dumping social e de law shopping, cada vez mais empresas se valendo dessas medidas. E, concomitantemente a esse caminho da precarização, a partir da década de 1970 principalmente, houve o caminho da reorganização produtiva, que teve como marco, né, que teve como uma das inspirações primeiras o modelo da Toyota, que foi utilizado na empresa japonesa Toyota, na qual foi mudada a estrutura da empresa, houve uma reorganização do layout dessa empresa, da logística, de maneira que passa-se a haver uma horizontalização dessa empresa. Então, a empresa verticalizada, fordista, que dominava o processo de produção do início ao fim, passa a dar lugar a uma outra forma de produzir, baseada no conceito de empresa enxuta, de just in time. Significa que essa empresa ela passava a concentrar cada vez mais processos relacionados à gerência, passava muito mais a ser uma coordenadora de processos produtivos do que propriamente a concentrar todos esses processos. Então, Márcio Túlio Viana, ele fala que a empresa começa a se jogar para fora. Então, etapas do processo produtivo, setores inteiros, departamentos inteiros sendo terceirizados, ou outsourcing empresarial, né, sendo jogado para fora, etapa do processo produtivo. E ele fala que nesse jogo de se jogar para fora, a empresa joga para fora a si mesma e joga também a concorrência para fora. Porque imaginem, num contexto em que há uma empresa mãe ou uma empresa controladora de um processo produtivo e que administra através dessa logística baseada no just in time, ela recebe uma peça, ela recebe o que vai ser introduzido no processo de montagem, não é mais fabricação, né? Montagem de um determinado produto, bem no momento em que vai ser utilizado. Com isso ela consegue reduzir os estoques, reduzir o tempo de espera, reduzir o capital imobilizado, né? Faz com que as empresas que são as colaboradoras dentro dessa interligação empresarial e comercial, que elas tenham que absorver esses custos de produção, alguns desses custos na produção. Então, nesse contexto, também se verifica que essas empresas começam a praticar também a flexibilização, a precarização das condições de trabalho para terem condições competitivas, né? Se a gente pensar que essas empresas têm também os custos de produção delas, os empregados dela, a tendência é que para se tornarem mais competitivas e ganharem nessa concorrência com outras empresas que querem fazer parte desse processo de integração de uma outra maior, eles vão acabar também deixando de reconhecer direitos trabalhistas, eles vão também apertar, né? Quem vai ficar sob essa pressão vai ser, no final das contas, o próprio trabalhador, porque vai haver também uma dificuldade de que sejam reconhecidos direitos e que haja melhoria da condição social nesse jogo de concorrência que se instala. E nesse contexto, a terceirização passou a ser utilizada de forma cada vez mais intensa. Tanto é que as nossas primeiras leis que regulam a terceirização, a gente tem um decreto-lei que é de 1967, e temos também a lei das primeiras leis que regulamenta a terceirização no Brasil, a Lei 6.019, de 1973. Então, coincide com esse momento em que a reorganização produtiva, a utilização da terceirização para jogar para fora etapas do processo produtivo, também está ganhando força, está acontecendo no mundo no contexto da globalização e das inovações tecnológicas. Então, a gente tem aí um novo salto de desenvolvimento que é caracterizado, ou que foi conhecido como terceira revolução industrial, que se refere ou que tem como características marcantes a utilização da robótica, da microeletrônica, da internet nos processos produtivos. Então, esse que é a marca da terceira revolução industrial. Já um pouquinho mais adiante, a gente começa a vivenciar uma outra era, a era da informação, né? Sem prejuízo desse processo de introdução da microeletrônica, da robótica, da internet nos processos de produção, também começa a haver a intensificação da utilização da informação nos processos de produção,
no sentido de utilização de sistemas inteligentes, conectados, gestão online da produção. Então a gente já está aí falando da quarta revolução industrial, um novo salto de desenvolvimento, e o sistema de fabricação, os sistemas de fabricação Fabris, eles passam a integrar o virtual e o físico, cooperando entre si de uma maneira flexível, em nível global, e aí começa a se falar em indústria 4.0. Então, uma característica dessa quarta revolução industrial, que pode-se dizer que esse conceito de indústria 4.0, ele foi utilizado pela primeira vez em 2011 na Alemanha, ele se refere tanto à quarta revolução industrial quanto esse conceito de indústria 4.0 se referem à logística empresarial controlada digitalmente. Então, a gente passa a falar em internet das coisas, né? Um tablet, um telefone celular, enfim, um eletrônico que tem ali um software, né? Uma programação desenvolvida, dá um comando para iniciar a produção, um comando para que seja uma outra máquina inicie um determinado processo, fabril um processo produtivo. Então, nesse sentido, internet das coisas, né? As coisas conversando, os eletrônicos conversando entre eles e uma gestão integralmente digital. E isso dá margem para novas possibilidades de contratação. Claro, né? A gente vai precisar de programadores, vai precisar de a manutenção desses computadores e dá novos contornos a possibilidades que já existiam, a modalidades de trabalho que já existiam, como, por exemplo, a intensificação do trabalho remoto, que foi uma realidade que muita gente viveu com a pandemia, né? E uma das modalidades de trabalho remoto é o teletrabalho. O teletrabalho é um tipo de trabalho remoto que se realiza com o uso de meios telemáticos, seja para acesso a uma base de dados, seja para o trabalho ser realizado e remetido a partir de uma base de dados. E aí o trabalhador pode estar em qualquer lugar, pode estar numa praça. Então isso rompe com a noção de tempo e de espaço de uma forma nunca antes imaginada, visualizada a partir dessa terceira e principalmente da quarta revolução industrial. Tudo isso faz com que o desemprego, que já era crescente, Maurício Godinho Delgado é um autor que em 2006 já falava no livro Capitalismo, Trabalho e Emprego, ele falava sobre o desemprego estrutural. Então ele trazia isso, outros autores também, né, mas especificamente no direito do trabalho, Maurício Godinho Delgado, eu gosto de ressaltar, foi meu orientador no mestrado, né, não só por isso, mas também por ser ministro do TST, bastante dedicado às questões trabalhistas. Ele já falava do desemprego estrutural, ou seja, da impossibilidade desse sistema absorver todos os trabalhadores, todos os proletários que estavam ali à disposição. Um novo tipo de proletário, né, gente? Mas trabalhadores que só tinham a sua força de trabalho para oferecer como meio de prover a sua subsistência. E aí, nesse contexto da quarta revolução industrial, fica ainda mais visível que esse desemprego passa a ser chamado, inclusive, além de desemprego estrutural, uma outra forma de se referir também é o desemprego tecnológico, porque, de fato, não vai haver meios de absorver todos os trabalhadores que estão disponíveis, toda a força de trabalho disponível, né? E é chamado de desemprego tecnológico porque verifica-se o aumento do trabalho morto, né? É uma das características da quarta revolução industrial, com a utilização cada vez mais de programas de programação digital, robótica, enfim, né? Esse tipo de situação para a realização do trabalho. Uma vez eu vi no Fantástico uma reportagem mostrando um hotel que funcionava somente com robôs. A gente chegava, né, a pessoa chegava para fazer o check-in, aí tinha uma telinha lá que era um tablet, aparecia a imagem de uma pessoa, quase que um avatar, né, e aí o hóspede conversava com o tablet. E aí ele fazia todos os comandos de lavanderia, serviço de quarto, tudo através de tecnologia, através de uso de tablets, telefone celular. A limpeza era feita por robôs. Então, você não teria contato com seres humanos ao se hospedar nesse hotel no Japão. Isso já deve ter uns 5 anos, mais ou menos, essa reportagem, né? É uma realidade. E isso também leva ao aumento do subemprego. Então, situações, vai haver uma diminuição dos postos de trabalho e da quantidade de tempo que vai haver a necessidade de dedicação a um determinado serviço.
Então isso também vai fazer com que o trabalho seja cada vez mais fragmentado, a necessidade do trabalho fragmentado. Então a gente pode começar a pensar na noção, né, que já é uma realidade, de trabalho intermitente, que é aquele que não é mais necessário que ele seja feito de forma contínua no tempo. Às vezes eu não preciso mais de um determinado trabalhador para fazer um serviço 6 dias da semana. Eu preciso dele durante 2 vezes na semana, então isso também vai fazer com que haja um aumento do trabalho intermitente, fragmentado no tempo, e também do subemprego, né? Situações de emprego precário, seja pelo fato de haver uma fragmentação da quantidade de tempo de trabalho e também da remuneração. Vai haver uma mudança na forma de se relacionar com o tempo de trabalho. E isso vai viabilizar, isso vai fazer com que exista uma necessidade desse trabalhador, muitas vezes, de trabalhar para outros tomadores. Então, muitas vezes, o que ele ganhava trabalhando para uma pessoa só, para um tomador só, ele vai precisar de se dedicar a outras fontes de trabalho para conseguir um ganho parecido ou próximo daquele. E também se verifica o aumento da informalidade, né, com essas novas formas tecnológicas, né, de realização do trabalho. A gente vai ter a tendência cada vez mais de surgirem ocupações que são ocupações por curtíssimo período de tempo, sem uma integração dentro de uma estrutura de produção. Então, o aumento do trabalho informal também é uma realidade. Isso tudo num contexto em que a gente tem uma inexistência de um contraponto ideológico ao capitalismo de forma incisiva, como a União Soviética representou durante muito tempo, e num contexto de enfraquecimento dos sindicatos, de um momento em que os sindicatos lutam para recuperar, né, para obter a representatividade dos trabalhadores, que foi muito prejudicada também com a reorganização produtiva verificada desde a década de 1970, na medida em que houve a pulverização dos trabalhadores, quando houve esse espalhamento, digamos assim, né, essa fragmentação da própria empresa em várias outras para realizarem processos, etapas de um processo de produção. Isso também levou à pulverização dos trabalhadores e também por aspectos ideológicos, né, que nós já tínhamos falado, a questão relacionada à racionalidade neoliberal, que passa a impor essa concorrência que a empresa passa a impor para as empresas parceiras, para as empresas satélites. Isso também é reproduzido entre os próprios trabalhadores, principalmente com o modelo toyotista de produção, né, com a reorganização produtiva que passa a gerir um processo de uma forma muito mais com tempos muito mais curtos. Então a gente fala que é tensa, né, essa produção, porque é tudo contado just in time. Então tem menos trabalhadores, mais trabalhadores voltados à gestão, trabalhadores divididos em equipes. Então técnicas de gestão por performance, técnicas de gestão por estresse, fazem com que esses trabalhadores passem também a ser tratados como colaboradores, ou seja, fiscais deles mesmos e fiscais dos outros. Então isso também alimenta esse jogo da concorrência e cria uma situação de constante estresse, não só dentro da logística, mas também entre os próprios trabalhadores, que se distanciam, que deixam de ter laços de solidariedade, deixam de se sentir como trabalhadores, deixa de existir o sentimento de pertencimento, o sentimento de classe, e passa a ser crescente o incentivo dentro desse contexto na perspectiva do mito do empreendedorismo, ou seja, nessa perspectiva de tratar os trabalhadores como colaboradores, de vestir a camisa da empresa, como se eles fossem parte, como se eles se aproximassem mais do empregador do que dos outros trabalhadores propriamente, nesse contexto em que eles são concorrentes entre si, haja vista o aumento do desemprego, o escalonado aumento do desemprego, o aumento da informalidade. Então existe essa chantagem do desemprego, essa chantagem do salário, tudo isso dentro de um contexto em que são introjetados esses discursos de colaborador, de ser patrão de si mesmo, em que se dá força ao empreendedorismo, principalmente entre os jovens, né? A gente pode acompanhar aí as campanhas que vêm sendo crescentes aí no século XXI, faça você mesmo, empreenda, tudo nesse contexto de enxugar, né, de fazer parecer que
a responsabilidade pelo sucesso, pelo êxito, é unicamente do trabalhador, da trabalhadora, e que não existiria, então, uma obrigação por parte do Estado, em conjunto com as empresas, em conjunto com os sindicatos, para de forma que esses atores, né, contribuam para o processo de qualificação da mão de obra, melhoria das condições de trabalho, de vida das pessoas. Então a gente entra nessa perspectiva da sociedade do risco e chega na sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han. Depois eu vou mostrar para vocês esse livro. Então a gente está constantemente se dedicando ao projeto individual de sobrevivência, tentando nos manter cada vez nos empregos cada vez mais escassos. As ocupações continuam existindo, a própria OIT já reconhece que nesse contexto, né, o trabalho subordinado, o emprego clássico, como a gente tinha, o emprego tradicional, como a gente via nesses modelos taylorista, fordista de produção, empregos sólidos, a pessoa ficar 20 anos trabalhando para o mesmo empregador, né, os nossos tios, nossos avós. Hoje em dia tudo isso se dissolve, né, a modernidade líquida a que se refere o Bauman mostra pra gente que é uma outra realidade. A gente fica buscando se adaptar constantemente a essas necessidades cada vez mais rápidas de transformação e de adaptação, e tentando nos dedicarmos cada vez mais, né, a essas ocupações, empregos, o que acontecer, o que for possível, que a gente tem que manter essa empregabilidade. Então a gente está, né, cada vez mais nos dedicando ao projeto individual de sobrevivência, porque temos que nos ocupar aí, né, o trabalho está se apropriando de todos os espaços, contaminando todos os espaços da nossa vida. Então a tendência é que a gente tenha que trabalhar muito mais para conseguir nos mantermos, né? E assim, eu acho importante lembrar do termo de Ricardo Antunes, do privilégio da servidão, porque hoje em dia, se você tem um trabalho, um emprego, isso é considerado um privilégio nesse contexto do desemprego estrutural, mais recentemente do desemprego tecnológico e também do desemprego por desalento, que é uma outra expressão utilizada pelo Ricardo Antunes para se referir a esse momento em que a gente tem uma situação de desemprego tão preocupante, que a gente tem a situação do desemprego por desalento, que é aquela hipótese em que a pessoa está há tanto tempo procurando trabalho, procurando uma ocupação, que ela deixa de procurar. Então, desemprego por desalento, a pessoa não está ocupada, não tem uma ocupação remunerada, porque ela já desistiu de procurar, principalmente entre os jovens, né? Os jovens na Europa. Ricardo Antunes é professor da Universidade de Veneza, e ele conta que os estudantes que se formam com 23, 25 anos de idade, que já têm diploma de mestrado, aos quais ele leciona, né, para quem ele leciona, eles não têm uma perspectiva de ter emprego depois que eles saem da universidade, já com diploma de mestrado, e ele usa essa expressão, o privilégio da servidão, dizendo o seguinte, né, é irônico, né, servidão é aquela modalidade de exploração do trabalho humano que era predominantemente utilizada durante a Idade Média, em que havia sujeição pessoal do servo ao senhor feudal. E ele usa essa expressão privilégio da servidão se referindo a esses jovens que vão se formar já com diploma de mestrado. Essa qualificação não é garantia nenhuma de que eles vão ter trabalho, e ele diz que se eles tiverem sorte, eles vão se empregar lá nos transportes, né, lá em Veneza, o vaporeto, que ele usa essa expressão, para ganhar 500 euros por mês, o que na Europa é muito pouco, né, para se manter. Enfim, então, nesse contexto é que eu quero dizer que nós estamos dentro dessa sociedade do risco, da sociedade da autorregulação, cada vez mais vivendo, tentando nos manter para conseguir, né, ter uma vida digna, equilibrada, e cada vez mais absorvendo demandas, né, criando para nós obrigações que deveriam, ou que antes, numa perspectiva da matriz social, do estado de bem-estar social, que não foi vivido no Brasil, mas que foi a vertente keynesianista que prevaleceu até a década de 60, de ter que prover necessidades, por exemplo, como qualificação, como se fosse um escudo de empregabilidade contra essa ameaça do desemprego, ameaça da informalidade. A gente tem que se ocupar em conseguir
estudo, em conseguir um diploma, né, em qualificação, mão de obra. A gente tem que estar dentro, né, desse contexto com as condições de empregabilidade para que a gente possa se proteger, mas nem isso é suficiente. Então, Ricardo Antunes faz essa reflexão mostrando que não é suficiente. E também, nesse contexto, é importante que a gente atente para os efeitos que essa falta de perspectiva acarretam, né? Por exemplo, nós temos o Mastúlio Viana também, ele fala em hipertrofia do presente, ele fala, hipertrofia do presente é que nós queremos viver cada vez mais intensamente o presente, ou também presenteísmo, né? Outros autores falam sobre isso. A falta de perspectiva de futuro, a falta de perspectiva de melhora de vida, faz com que a gente deixe de fazer planos a médio e longo prazo. A gente quer cada vez menos se comprometer com projetos a médio e longo prazo. Então, essa síndrome, essa hipertrofia do presente, ela também contribui para a ruptura de laços, né? As pessoas não querem ter vínculo. A gente faz, por exemplo, campanha na internet para angariar fundo, para colaborar com alguém, mas a gente faz pela internet e é uma coisa pontual. A gente não tem que ir lá, a gente não tem que se reunir, como, por exemplo, as assembleias do sindicato, a luta por uma causa em comum. Então as pessoas elas estão com uma sede de liberdade muito por conta desse aprisionamento que a racionalidade neoliberal provoca e traz como efeitos essa necessidade, as pessoas querendo se sentir livres, querendo empreender, né? Como se houvesse aí uma libertação e, consequentemente, até uma libertação, uma flexibilidade que é incompatível com a norma jurídica. A norma jurídica, ela é feita para durar. A norma jurídica, ela é rígida. Ela cria uma situação que limita a liberdade, que limita a autonomia das partes para negociarem. Então, sob esse discurso do empreendedorismo, de sede de liberdade, de aumento das liberdades, que vai sendo introjetado nos indivíduos, existe uma apropriação pela racionalidade neoliberal do próprio trabalhador, da própria trabalhadora, da subjetividade deles, que deixam de se sentir parte de um todo, que deixam de se sentir integrantes de uma classe e que deixam também de questionar e de buscar a melhoria das condições. Deixam de questionar o capitalismo enquanto modo de produção e deixam de buscar a melhoria das condições de trabalho, né? Então a gente dificilmente hoje em dia a gente vai integrar aí, né, um movimento, enfim, algo mais duradouro no tempo nessa perspectiva da hipertrofia do presente. Isso tudo contribui tanto para a crise do sindicalismo, como também para que a gente veja acontecer essa desconstrução das conquistas de direitos sociais que foram obtidas ao longo aí da nossa história, dentro da modernidade, agora na contemporaneidade, né? E admitir, por exemplo, reformas trabalhistas, medidas de austeridade, sem que haja um questionamento a ponto de inviabilizar, de impedir que isso aconteça. E no contexto em que a gente tem essa indústria 4.0, o capitalismo nessa nova etapa, né, no século XXI, a gente também passa a ver cada vez mais a utilização do trabalho por plataformas digitais. Naquele contexto em que a gente tem uma conexão entre vendedores, compradores, prestadores de serviço, como se fossem todos esses prestadores interdependentes, não existiria ali uma relação de vinculação com a plataforma, né, na perspectiva que é idealizada pelos grandes conglomerados, por aqueles que são os maiores beneficiados no capitalismo, né? E isso permite também o trabalho das multidões, a inteligência artificial sendo utilizada cada vez mais para a realização de crowdworking. O crowdworking ele está relacionado à possibilidade de ser oferecido um hit de trabalho, uma bateria de trabalho dentro da web, né? Então, existe uma oferta de trabalho e normalmente é um trabalho fragmentado, um trabalho curto que faria parte de um todo maior, mas que pode ser feito de forma pulverizada e aquele que aceitar realizar esse trabalho, né, vai realizá-lo sem ter uma vinculação ali com aquele tomador. Então, inteligência artificial sendo utilizada para desenvolver, para fazer um chamado de trabalho. Então, desenvolver um script aí a partir de um software e simplesmente um robô identificando ali a necessidade, por exemplo, da tradução de um documento, rolar esse script.
e isso tudo contribui para o aumento do que a gente chama gig economy, ou a caracterização da economia de bico, né? O emprego tradicional, como eu falei, ele está cada vez menos importante, menos relevante dentro do mundo atual, ele está cada vez menos representativo das relações de trabalho no mundo atual. E a projeção para o trabalho informal nos Estados Unidos em 2020 era de que 40% da mão de obra, das ocupações dos trabalhos seriam informais. Então, 40% das pessoas ocupadas se dedicaria a trabalhos informais nos Estados Unidos em 2020. E é um trabalho, né, nesse contexto do século XXI, as principais características do trabalho, seja o trabalho por plataformas ou o trabalho nas indústrias, nas cyberindústrias, né, tem a característica de ser um trabalho de ser realizado por microtarefas, trabalho por resultado, curtos períodos de tempo. Então existe essa mudança na relação de tempo com o trabalho, que passa a ensejar a necessidade de ter múltiplos tomadores, inclusive os tempos que a gente teria para descansar, né, passam a ser mercantilizados. Então a gente tem, por exemplo, trabalhadores que têm uma ocupação durante o dia e que à noite, por exemplo, vão ser motoristas de Uber. Esse período que ele precisaria para descansar, ele está sendo mercantilizado. Esse tempo de inatividade ele vai ter que se dedicar a um outro tomador, ele vai ter que vender aquele tempo. Então, com essa descontinuidade e fragmentação do trabalho, o aumento da informalidade, existe uma insegurança, uma incerteza por parte do trabalhador, porque ele não sabe se ele vai ser chamado para trabalhar, ele não tem uma previsão ali de quais serão os ganhos. Então, existe uma transferência dos riscos para o trabalhador, que é potencializada pelo temor do desemprego, pelo mecanismo do salariato, a dominação, né, potencializada por essa liberdade aparente, né? Isso tudo faz com que haja um aumento dos fatores de risco à vida e à saúde. Não apenas riscos ergonômicos, riscos relacionados à insalubridade, periculosidade, mas principalmente riscos psicossociais. Essa dificuldade, essa constante tensão, esse estresse que é decorrente de uma constante necessidade cada vez mais rápida de adaptação, constante e rápida de adaptação, seja porque a empresa mudou o sistema de produzir, seja porque estão sendo cobrados de nós cada vez mais, né, uma adequação a essas novas realidades, sobretudo na pandemia, né? Ensino remoto, agora volta para o presencial, vamos fazer híbrido, né? Então esse tipo de necessidade de adaptação constante no século XXI principalmente, né, é um fator psicossocial bastante significativo que tem gerado nos últimos 10 anos o aumento exponencial, pessoal, de situações de adoecimento psíquico. Não sei se já ouviram falar de síndrome de burnout, que está bastante em voga. Eu tenho até um livro que eu vou mostrar ali para vocês depois, que chama Não Aguento Mais Não Aguentar. Mas em estudos feitos nos últimos 10 anos, é muito crescente os casos, é muito grande o aumento dos casos de burnout, que é síndrome de esgotamento mental e psíquico, né? Principalmente na pandemia. Um estudo feito entre trabalhadores da saúde apontava que durante a pandemia pelo menos 73% de profissionais de saúde, tanto médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, de várias formações diferentes, mas da área da saúde, apresentavam sintomas de burnout, que pode levar, né, também a outros, esse tipo de estresse constante, picos de estresse, tanto qualitativamente, né, quanto quantitativamente. Então o estresse ele pode ser decorrente de um acúmulo maior, um volume maior de trabalho, não ter descanso, mas ele também pode vir da qualidade, do tipo de cobrança, esse tipo de situação. Isso pode gerar síndrome de burnout, mas também outras situações, quadros de ansiedade, quadros de depressão, enfim, né? Há casos de suicídio por trabalho. No Japão há vários casos de suicídio decorrente do trabalho. Morte por fadiga entre os cortadores de cana em 2005, 2006, no interior de São Paulo. Mais de 10 cortadores de cana, depois de cortar 20 toneladas num único dia, tiveram situações de passar mal, alguns deles chegaram a morrer, e foi identificado que durante 7 dias, 5 dias consecutivos, eles trabalharam por horas, fazendo um volume de trabalho absurdo,
e aí a gente tem situações de morte por fadiga decorrente do trabalho. Então, esse tipo de situação tem sido cada vez mais constante, principalmente entre os jovens, né? Essa falta de perspectiva no futuro, se a sociedade, se os jovens não têm perspectiva de futuro, não têm planos para o futuro, a gente não tem nada, né? Que sociedade que a gente quer para o nosso futuro? Qual tipo de sociedade que nós queremos? Então, o desafio nesse momento, no século XXI, diante dessas novas formas de produzir, desses ciclos do capitalismo que a gente tem vivido, é justamente que haja um repensar, um controle sobre as tecnologias. Até existe. A nossa Constituição, no artigo 7º, inciso 28, prevê a proteção do trabalho, proteção do emprego contra a automação, em face da automação. Ou seja, ter um controle social dessas tecnologias, né? Realmente existem alguns tipos de trabalho inseguro, em algumas indústrias, por exemplo, indústria de ferro e aço, algumas atividades que devem ser feitas mesmo por robôs. O corte de cana, de fato, a gente consegue melhorar, né, a condição do trabalhador colocando ali as máquinas, mas essa automação não pode acabar com o trabalho de forma a inviabilizar a forma de prover subsistência. Então, pensar em alternativas para combinar os efeitos positivos que a automação, que as tecnologias, que o trabalho digital oferece, com a garantia de trabalho decente, né? Numa outra etapa da nossa aula assíncrona, numa outra videoaula que eu vou fazer para vocês, vou falar um pouco sobre os conjuntos normativos, explicar um pouquinho sobre o direito internacional do trabalho, como que a Constituição dialoga com os tratados internacionais, mas o principal desafio hoje em dia é que a gente consiga efetivar a garantia ao trabalho decente na perspectiva da OIT, que é um trabalho que possa proporcionar, né, que seja produtivo, mas que ele também seja capaz de proporcionar equidade, segurança e efetivar a dignidade humana. Equidade no sentido de equilibrar aspectos da vida do trabalhador, né, vida privada, relação familiar, interação com outros sujeitos, sem que o trabalho contamine todas essas esferas da vida e se aproprie de tudo, como a gente tem visto, né? Então, esse é o principal desafio para o século XXI. E o que a gente percebe é que a partir dessas mudanças todas proporcionadas pela inovação, pelo uso de plataformas, né, o trabalho por plataformas, existe um distanciamento do que está previsto no ordenamento jurídico, que está assegurado. Inclusive, a Organização Internacional do Trabalho vai no sentido de reconhecer que mesmo esses trabalhadores por plataformas, mesmo essas novas formas de produzir, elas também deveriam ter uma regulamentação, porque também a elas deve ser assegurada condição digna de trabalho e de vida. Então, na próxima videoaula a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esses conjuntos normativos que não estão sendo efetivados nessa realidade que a gente vê no século XXI.